Olá, nesse vídeo eu vou te contar tudo, um passo a passo de como eu fui obrigado a me tornar um autodidata em matemática, ainda estudando no ensino fundamental. Então, se você é como eu, que já estudou ou ainda estuda no ensino público, você já deve saber como funciona o ensino público. Na época que eu estudei aí nos anos 90 aí, muito tempo, né, pessoal? Estudei no ensino público. Eu lembro aí que era um pouco pior, mas não era muito diferente do que eu vejo hoje, pessoal. O sistema público de ensino, na verdade, é falho. É aqui a minha primeira colocação. E eu digo isso não para denegrir a escola pública, não para jogar pedra nas coisas e ter uma visão negativa sobre as coisas. Mas na época que eu estudei, pessoal, as coisas eram muito difíceis. Você via ali as condições, ali não tinha condições para os professores realmente trabalhar como realmente eles precisavam fazer se quisessem passar, digamos assim, um conhecimento ali sólido e completo para os alunos. Conheci professores na época que pegavam dos seus próprios bolsos, pessoal. Professores, né, que tinham sua profissão por amor ali, tinham não queriam deixar os seus alunos na mão, às vezes pegavam dos próprios bolsos para comprar giz, comprar essas coisas, sabe, pessoal, que faltava na época. Então, e diante dessa e de muitas outras observações que vou falar logo mais aqui na frente, eu refleti, né, ainda no ensino fundamental, e cheguei a uma conclusão. Bem, se eu quiser ser um pouco melhor, dominar a matemática, claro que também tive que aprender outras matérias, mas eu vou focar aqui na matemática, tá? Eu vou precisar estudar por conta própria, ou seja, eu vou precisar ser um autodidata, que é uma pessoa que aprende por conta própria, pessoal. Então, isso que aconteceu. Então, depois dessa reflexão, eu falei, se eu quiser futuramente passar, né, primeiramente nessas provas aqui da escola e depois em algum concurso ou algo assim, eu vou ter que tampar essas lacunas que eu estou vendo aqui, tá? Essas muitas lacunas, às vezes provocadas pelo próprio sistema público falho, tá? De ensino falho. Às vezes muitos olham, querem jogar a culpa nos professores, mas não, muitas vezes o próprio professor é vítima do sistema público, pessoal. Fala, o senhor vai para uma universidade, por exemplo, eu sou licenciado em matemática, sei como é que é, sabe? E você vai para a universidade, chega ali, você vê ali muita coisa ali, já começa dali. Estão nem aí, muitas pessoas estão nem aí. Existem professores excelentes, eu quero deixar claro aqui, existem professores excelentes, mas também existe também aqueles que realmente não estão nem aí, né, para o que realmente eles estão ensinando. Então isso também ocorre na faculdade, isso ocorre na universidade, já começa dali formação. Então essa formação ali e tal, além de não, digamos assim, muitas vezes não ser tão profunda assim, muitas greves, como ocorreu nos anos em que eu me formei ali, muitas greves e além de ter muitas greves, ainda o ensino ainda só ensina os professores cobrarem, né, sem dar uma condições para que eles realmente tenham um trabalho mais digno e sejam bem remunerados, né? Mas só ensina a cobrar e a má formação está ali no cerne, ali começando ali já da universidade, porque perpassa ali por todo o sistema de ensino público. Então, sabendo disso, pessoal, aí eu passei aqui para o segundo. O sistema público raramente completa o calendário anual. Então isso foi uma outra situação que eu observei, pessoal. Essa aqui foi a situação mais forte em que me levou a decidir por me tornar um autodidata em matemática.
me tornar um autodidata em matemática. Por quê? Porque se o sistema público raramente completa o calendário anual, ou seja, eu percebia que eu tinha os livros de matemática e que sempre eu estudava ali praticamente a metade dos livros, olha lá, sabe? O assunto do livro não terminava, por algum motivo eles não conseguiam terminar os livros. Então eu vi, pô, se eu estudo 50% do assunto que eu deveria estudar, então eu tenho 50% menos conhecimento de matemática do que alunos do ensino, digamos assim, privado. E muitos colegas meus vinham às vezes de outra cidade para a minha cidade lá, menor, né? Na época das férias, e falava assim, poxa, tinha às vezes o mesmo livro ali, o livro é até de qualidade, mas enfim, não sei, o sistema, a engrenagem pública não fazia aquilo girar. E aí o que acontecia? Os meninos falavam assim, olha, estudei já tudo, fechamos o livro, ou seja, o ensino privado de uma cidade maior, de uma cidade lá que já tinham completado tudo aquilo, certo? Enquanto o público tinha apenas te dado aí tinha apenas te dado aí 50%, tinha te dado aí no máximo 70, 60% daquele assunto no ano. Então percebe aí, pessoal, o quanto eu fui obrigado a me tornar um autodidata, porque senão onde ficaria essas lacunas, pessoal? Então fui estudando matemática por conta própria, matemática básica, fechando aquelas lacunas que o sistema público falho estava deixando na minha formação, entendeu, pessoal? Então isso aqui acredito. Então quem realmente já passou por isso aqui, em ver que você passou o ano todo e você não realmente completou ali aquele livro, completou os assuntos que você deveria aprender, você sabe o quanto isso é ruim, né? Quanto isso é ruim, o quanto isso te causa uma deficiência aí na sua formação. Então, pessoal, um terceiro ponto, um terceiro motivo que me levou a me tornar um autodidata em matemática foi isso aqui, ó, a superlotação das salas de aula. Se você estudou no ensino público, você já sabe, tinha tempos que eu tinha ali a sala de 50 alunos, não sei se mais, mas por aí, sabe? Não tinha espaço, um professor só não dava conta, não adianta pensar que dava. Alunos, conversas paralelas, não tem como um professor só dominar uma turma de 50 alunos ou mais ali sozinho. Não tem, pessoal. E aquilo, conversas paralelas, era muito desinteresse e em consequência, com certeza o professor ficava desanimado com aquilo tudo, bagunça. E aquilo, pessoal, me levou a colocar mais um tijolo, um tijolinho aqui na minha necessidade de me tornar um autodidata, alguém que precisava aprender só. Tá, claro que eu não deixei de ir na escola, mas eu percebi que eu deveria estar à frente, deveria pegar aquelas lacunas e por conta própria começar a fechá-las, né? Então isso aconteceu. Por isso eu sempre falo, olha, se você estuda no sistema público de ensino, se você quiser realmente ficar bem, passar em vários concursos, em algo assim, você vai precisar estudar só. Você vai ser obrigado a se tornar um autodidata, tá? Ou então você vai precisar estudar ali e fazer um paralelo, por exemplo, de um cursinho. Por exemplo, se você quiser, como se diz, tampar as brechas que o ensino público vai deixar na tua formação. Ok, pessoal? Então, o quarto ponto que eu observei no sistema público de ensino e que me levou, pessoal, a também tomar essa decisão de me tornar um autodidata foi esse aqui, pessoal. O sistema público forma mal os professores, porque eu já falei um pouco acima, né? Já vem lá da universidade, falar bem rápido aqui, forma mal. Os professores chegam com pouco conhecimento e quando se trata ainda do ensino à distância, não estou falando mal do ensino à distância, mas
fica um pouco pior. Parece que o ensino presencial parece que tem mais comprometimento, o ensino à distância precisa vir muito do aluno, né? Também. Então, pessoal, o sistema público acaba formando mal os professores. Os professores chegam lá muitos sem muito conhecimentos que deveriam ter na área da matemática, por exemplo, né? E aí o aluno fica ali, o aluno fica prejudicado. A culpa é do professor? Não sei, a gente não pode, né, fazer esse julgamento, até porque, primeiro, o professor ele é uma vítima, de certa forma, do próprio sistema público desde a universidade, né? Desde a sua formação, perceba só, desde a sua formação como aluno. Já estou me contando a minha formação que foi deficiente. Se eu não me tornasse um autodidata, eu não conseguiria passar em algumas coisas que eu passei, sabe? Em alguns concursos que eu passei, passar na prova para fazer a universidade. Se eu não tivesse tampado essas lacunas através de me tornar um autodidata, através de pegar os livros sozinho ali e começar a estudar, sabe? Aquilo ali. Então, pessoal, a partir disso, eu comecei a estudar, as pessoas me perguntavam, eu já estava sempre à frente das pessoas, né? Através dessa decisão de me tornar um autodidata. Então, sempre os alunos perguntavam, e aí, como é que é isso? Eu ensinava matemática, principalmente, e eu quero pontuar que eu sempre gostei muito da matemática. Então, nisso, eu já gostava muito, né? Muitas vezes a pessoa não gosta muito de uma matéria e isso a torna mais difícil ainda para ela se tornar uma autodidata. Mas ela precisa pensar, ela precisa ver. E eu estou focando na matemática, mas eu realmente tive que ser autodidata nas outras matérias também, ok? Então, um quinto ponto aqui que me obrigou a me tornar um autodidata foi a diferença entre a escola pública e a escola particular, o que eu já falei um pouco também, né, pessoal? Ou seja, a escola pública ali, como eu falei, tinha muitas lacunas, como não terminava os livros, né, até o final. Por exemplo, diferentemente da particular, que sempre completava ali, até porque os pais estão pagando, e se os pais estão pagando, eles vão cobrar, né, um ensino de qualidade, enquanto na escola pública não tem muito isso, né? A coisa era levada, as coisas eram levadas assim, de modo a Deus dará, como falam, né? Então não tinha essa cobrança. Eu lembro que em muitas salas aí tinha muita brincadeira, né? O professor não estava nem aí, até porque não davam conta, pessoal, que na empresa pública, né? Alunos não queriam nada e o professor sobrecarregado, salas lotadas, sabe? E isso causava cada vez mais um desânimo, tanto no aluno como no professor, e isso adoeceu e tem adoecido muitos professores aí do estresse. Tem tantos professores aí já no CAPES aí, pessoal, por causa do adoecimento causado pelo sistema público de ensino falho. Já no sistema particular, a coisa é mais organizada. Nada é 100%, pessoal, mas só que no sistema particular a coisa é mais organizada. Ali tem condições, eles dão condições, o mínimo de condições para os professores trabalharem, ok? Ali os professores têm um ambiente bacana, um ambiente climatizado, onde muitas escolas públicas hoje, algumas têm já, mas muitas, principalmente naquele tempo não tinha, era ventilador, aquele calor, sabe? Então, isso fazia com que ficasse mais difícil aprender, pessoal. Aprender naquela época era muito estressante na escola pública, né? Até hoje em algumas também. Aí imagina aí 50 alunos em uma sala, no aglomerado no aglomerado ali, calor em cima. Como aprender, pessoal? Como aprender num ambiente como esse? Tão desconfortável, pessoal. E enfim, enquanto isso, os alunos da escola particular, eles não têm culpa disso. Inclusive, quem realmente esteve aqui foram realmente bem sucedidos em muitos casos, né? Até porque também existe outras coisas que podemos falar, o meio social dessas pessoas, o meio social dessas aqui,
Enfim, pessoal. Então, espero que vocês tenham gostado aqui, né, da minha reflexão e da minha história sobre o porquê eu fui obrigado a me tornar um autodidata em matemática ainda no ensino fundamental. Se você se identificou com essa história aí, me fala aí nos comentários, me fala de onde você assiste meu vídeo aí, e até o próximo vídeo.